Oi, meus amores, meu nome é Helena Reis, pode me chamar de Lê. Gente, hoje eu vou fazer uma introdução, na verdade, né? Porque é um tema que eu poderia também falar muito aqui. Sobre críticas, tá? Eu tô, inclusive, fazendo um e-book, já tem bastante conteúdo. Ó, vou mostrar pra vocês aqui no Canva a capa. Entre o julgamento e o amor, transformando críticas em sabedoria. Vou até ler para vocês aqui, ó, sobre a autora, que sou eu. Ó, Helena Reis, carinhosamente conhecida como Lê, é taróloga, mentora de autoconhecimento, especialista em relacionamentos e dinâmicas sistêmicas. Até é bom para quem tá chegando agora e não me conhece, já vai me conhecer um pouquinho mais. Ao longo de sua trajetória, encontrou no tarô, na espiritualidade, em diversas práticas terapêuticas, como constelação familiar, radiestesia e mesas radiônicas, ferramentas poderosas de transformação e cura. Apaixonada pela jornada da alma, Helena dedica sua vida a ajudar pessoas a ressignificarem dores, libertarem padrões repetitivos e se reconectarem com sua essência. Seu trabalho é guiado pelo amor incondicional, pela fé em uma fonte divina que sustenta todas as coisas e pela certeza de que cada desafio é uma oportunidade de crescimento. Além de terapeuta, Helena é também uma buscadora incansável que transforma suas próprias experiências em sabedoria para compartilhar com o mundo. Sua missão é mostrar que, entre o julgamento e o amor, sempre é possível escolher o caminho da consciência, da leveza e da liberdade interior. Com uma linguagem clara, acolhedora e profundamente humana, ela inspira seus leitores e clientes a se olharem com compaixão, a honrarem sua história e a descobrirem a beleza de serem quem realmente são. Bom, gente, eu vou falar então um pouquinho com vocês, né? Vou fazer uma introdução a esse tema, né? De críticas, sobre críticas. Porque assim, né? Pra mim, não é o julgamento, né, que define quem você é, mas a forma que você escolhe olhar para ele, tá? E durante muito tempo, né, eu também passei, né, por várias questões aí, né, e eu pensava, né, que meus problemas tinham começado apenas na fase adulta, nas decepções, nos embates familiares, nas críticas de professores, de colegas também, ou pessoas próximas. Mas aí com o tempo, né, eu compreendi que nada começa ali. Nada começa na vida adulta. A vida adulta apenas revela as sementes que foram plantadas na infância ou na adolescência. Então, assim, gente, cada palavra de julgamento, cada crítica ou falta de reconhecimento deixa marcas, né? E algumas delas se transformam em crenças silenciosas que nos acompanham. Como, por exemplo, não sou suficiente, não faço nada direito, não sou amado como sou. E aí a gente cresce, né, e vai seguindo a vida, mas essas vozes continuam ecoando dentro de nós. E então, assim, né, o livro que eu tô fazendo e também, assim, trazendo o tema aqui agora para vocês, não é para condenar, não é sobre condenar quem nos criticou, sabe? Mas sobre compreender o que essas experiências despertaram em nós e como podemos transformar isso em sabedoria. Porque, no fim, não temos controle sobre o que o outro diz ou pensa, mas temos a escolha de olhar para dentro, ressignificar e encontrar o caminho do amor. Então, assim, eu vou trazer, né, ao longo dos próximos vídeos que eu falar sobre o assunto, né, enfim, vai ter no meu livro também, né, reflexões, metáforas, histórias reais, exercícios práticos. Então, assim, né, o livro, por exemplo, não serão páginas, assim, apenas para serem lidas, mas convites, né, para serem vividos, de coisas para serem vividas, experiências. E a minha intenção é que cada capítulo, ou cada vídeo que eu fizer aqui, né, abra uma porta de consciência para que você se enxergue com mais clareza, se acolha com mais compaixão e siga mais leve em sua jornada. Então, assim, é sobre libertação, tá? É sobre tirar o peso do julgamento e abrir espaço para o amor. E principalmente sobre lembrar que você não é o que disseram ou fizeram de você. Você é muito mais.
Bom, tem uma frase aqui, né, que eu coloquei, que é: as palavras que recebemos podem ser feridas ou portais de consciência. Qual a diferença de crítica e opinião? A opinião, ela é uma janela, né? Vamos colocar assim, né? E a crítica é um espelho, né? Cabe a nós escolher o que realmente nos reflete. Então, ao longo da vida, né, todos nós nos deparamos com comentários vindos de fora. Alguns chegam leve, como sugestões ou percepções pessoais. Outros vêm carregados de peso, né? Atravessam nossas defesas e nos ferem profundamente. E muitas vezes chamamos isso de crítica, né? Mas é importante separar, nem tudo que ouvimos é crítica. Algumas coisas são apenas opiniões. A opinião, ela nasce da experiência individual, tá? É como cada pessoa enxerga o mundo a partir do seu repertório, né? Das suas crenças, da sua história. Então, assim, eu prefiro essa pedrinha aqui, você prefere essa pedrinha, eu acho ela mais bonita, você acha essa daqui mais bonita, é uma opinião. Né, então, qual que é a sua comida preferida, qual passeio que você gostou mais, na minha opinião, né, tal coisa. Então, assim, né, uma opinião, né, pode ser compartilhada sem a intenção de ferir, apenas como uma visão particular, né. É como alguém abrir uma janela e dizer: eu vejo dessa forma. Já a crítica, ela carrega outro tom, ela não apenas expressa um ponto de vista, né, mas ela coloca sobre nós um julgamento, né, um julgamento de valor. A crítica, ela busca qualificar, medir e muitas vezes compara, né, com um padrão até invisível, né, então, né, como se fosse: isso está certo, isso está errado, isso é bom, isso é ruim. E é nesse ponto que muitos, né, acabam se confundindo, né? Muitos, né, separam essas críticas como construtivas ou destrutivas, mas na essência a crítica sempre vai carregar um julgamento, né? Então é muito importante que a gente saiba distinguir, tá? Porque quando a gente trata uma simples opinião como crítica, a gente dá um peso maior do que precisa ter para aquela opinião. E quando a gente aceita a crítica como se fosse verdades absolutas, a gente acaba permitindo que o olhar do outro defina a nossa própria identidade. Então, reconhecer essa diferença, né, já é o primeiro passo para uma liberdade interior. Assim, quando alguém dá uma opinião, né, pra gente, dá a sua opinião, eu posso ouvir, refletir, até agradecer pela partilha. Sem que isso abale minha essência, né? Agora, quando alguém me critica, eu posso escolher não me identificar com aquele julgamento, entendendo que ele diz muito mais sobre quem o emite do que sobre quem o recebe. Então, assim, eu faço um convite aqui para vocês, né, para começar a perceber, né, para começarem a perceber, né, o que é opinião, o que é crítica na sua vida. Quantas vezes você carregou nas costas como crítica algo que era apenas um ponto de vista? E quantas vezes você aceitou como verdade uma crítica que nunca deveria ter definido quem você é? E a partir daqui, então, agora a gente vai, né? Nós vamos juntas, colocar cada palavra no seu devido lugar. Porque, no fundo, você não é o que os outros dizem. Você é o que escolhe acreditar sobre si mesmo. Então, gente, existe uma linha muito tênue, né, entre opinião e crítica, né? Uma opinião sem cuidado, né, ela pode atravessar como uma flecha. Mais fere do que acrescenta. Então, assim, né, existe uma linha muito tênue, né, muito sutil ali, né, entre a opinião e a crítica, né. A diferença muitas vezes não está apenas nas palavras ditas, né, mas no contexto, no tom e no momento que elas chegam. Então, a opinião em si é natural. Todos temos nossas visões de mundo, nossas preferências, nossas formas de interpretar a vida. O problema aparece quando essa opinião é oferecida sem que ninguém tenha pedido ou quando é colocada em um momento inadequado, sem sensibilidade para perceber se realmente era útil, né? Então, quantas vezes você já ouviu alguém dizer: é só minha opinião, depois de soltar um comentário que soou como uma crítica direta? Frases como: não gostei do seu cabelo, essa roupa não te favorece, ou se eu fosse você, eu faria diferente. Podem ser simples opiniões, mas quando não solicitadas, chegam como julgamentos. E o impacto delas fere, porque não vieram para contribuir, vieram para apontar.
E é nesse ponto que a opinião atravessa a linha e se transforma em crítica disfarçada. O disfarce é justamente o "é só minha opinião", usado quase como um álibi, uma forma de se eximir da responsabilidade pelo efeito que essas palavras causam. E para piorar, né, se a pessoa que recebeu a opinião reage, muitas vezes vem a resposta: você não sabe ouvir opiniões diferentes. Ou seja, além de ser ferida, ainda é acusada de não ter maturidade. Mas a verdade é simples: uma opinião só é construtiva quando existe abertura para ela. Se não houve pedido, se não houve espaço, se não houve cuidado, não é uma opinião inofensiva. É uma crítica mascarada. Então, gente, por isso é essencial reforçar. A linha entre opinião e crítica é muito sutil. O que define em qual lado estamos é a intenção de quem fala e a permissão de quem ouve. E do outro lado, cabe a nós reconhecer que não precisamos carregar como verdades tudo aquilo que nos dizem. Então, gente, vamos refletir aqui, né, sobre quando a opinião ajuda e quando ela só atrapalha. A verdade não está em dizer tudo o que se pensa, mas em pensar se tudo o que diz é necessário. Então, assim, nem toda opinião precisa ser dita, sabe? Essa é uma das lições mais importantes, né, quando falamos sobre convivência. Porque muitas vezes o que chamamos de sinceridade é apenas falta de filtro e de empatia. Uma opinião saudável é aquela que chega no momento certo, com a intenção de contribuir e dentro de um espaço de confiança. Ela ajuda, né? Porque abre caminhos, traz novas perspectivas e nos faz enxergar o que talvez não víamos, né? Por exemplo, você pergunta a um amigo se a roupa escolhida combina para a ocasião e ele responde com carinho, oferecendo até uma sugestão melhor. Então, você está pedindo a opinião, né? Outra coisa, um colega de trabalho sugere uma nova ideia, né, durante um projeto, acrescentando algo que soma ao seu esforço. Ou um familiar, né, percebe que você está prestes a tomar uma atitude impulsiva e, com delicadeza, traz um outro ponto de vista. Com delicadeza, tá? Para você refletir. Vamos supor, às vezes você está ali nervosa, tal, a pessoa te acalma, né? Vem ali com... né, um outro ponto de vista, tal, com delicadeza, com boa intenção. Mas, né, o oposto também acontece, né, que são as opiniões que não foram pedidas, né, são ditas sem sensibilidade, não constroem nada, apenas machucam. Por exemplo, a pessoa critica seu corpo, sua aparência, suas escolhas pessoais, sem que você tenha perguntado. Você compartilha uma conquista e alguém responde com um comentário comparativo ou depreciativo. Você está feliz mostrando algo importante para você e a resposta que recebe é: eu não gostei. Dito de forma fria ou irônica. Então, essas situações, né, só mostram que a diferença entre uma opinião que ajuda e uma que atrapalha não está apenas no conteúdo, mas no contexto. O que define se uma opinião é construtiva ou tóxica é o lugar de onde ela parte e a intenção que ela carrega. Por isso, né, antes de falar, cada um de nós deveria se perguntar: essa pessoa realmente quer ouvir o que eu penso? O que eu vou dizer vai somar ou só vai ferir? E do outro lado, quem recebe precisa ter clareza de que pode escolher o que acolher e o que descartar. Nem toda opinião merece espaço dentro de você. Gente, eu vou ficando por aqui, depois eu vou falar mais sobre essa questão das críticas, tá? Só mais uma introdução mesmo hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like e se inscreve no canal. Vou ficar feliz de ter você por aqui. Um beijo, até a próxima.